Então nós vamos estar conversando especificamente sobre a raça dos Greys, que é uma das raças mais controversas dentro da ufologia, né? Todas as questões ligadas à teoria da conspiração, que os Greys estão macunados com os governos americanos, com vários governos do mundo, na Área 51 lá nos Estados Unidos, desde a época de Roswell, da queda do disco voador. Então nós vamos discutir profundamente essa questão fundamentada sobre os Greys, ok? Muito bem. Então a gente vai começar dizendo para vocês o seguinte, que a própria palavra Grey, né, significa cinzas em inglês, né? Então, são os Greys. Na verdade, não é uma única raça Grey. Grey é uma generalização que se dá a uma classe de seres que na ufologia se chama classe alfa. Que nós temos 3 tipos de seres: classe alfa, classe beta e classe gama. Os classes alfas vão ser esses humanoides que a gente vai colocar na classe dos Greys. O beta são os humanos. Ok? Todo ser que aparece com o tipo humano, alto, loiro, olho azul, moreno, sabe aquelas coisas todas, os Pleiadianos, aquelas coisas, sabe? Vão ser classificados como tipo beta. E os tipo gama são os chamados seres energéticos. O que são? São seres mais espirituais, parecem semi-adensados, sabe? Tipo de Astar, aquela coisa bem, vamos por assim, espiritual, esotérica, transcendental. A pessoa contata em sonho, ou contata paranormalmente, tem uma visão como se fosse um espírito avançado, ok? Então a gente chama de gama. Então esses 3 classes, a classe alfa, beta e gama. Então a classe alfa é o que a gente vai trabalhar hoje. É discutir os Greys porque eles são as classes mais mal compreendidas no meio da ufologia, temida no meio da ufologia. Os ufólogos casuísticos não podem ver Grey que parece o demônio, né? Então nós precisamos mudar um pouco essa ética, mudar um pouco esse foco, essa visão da raça dos Greys. Então os Greys, os alfa, nós temos uma quantidade muito grande de seres alfa, né? Desde seres de 30 centímetros de altura até mais ou menos, né, 1,20 m, né, 1,20 m, mais ou menos essa alturinha aqui assim, ok? Então, quais as características desses Greys? Eles são humanoides, tá? Tem 2 pernas. O que é humanoide? Humanoide são seres com características humanas, ou seja, tem 2 pernas, 2 braços, tronco, cabeça, olho, ok? Tá bom? Esses a gente chama humanos, formas humanoides, mas não são humanos como nós, da raça humana. Então eles têm, geralmente eles têm cabeça grande, olhos muito grandes, certo? Pele acinzentada, ok? Essa pele mais acinzentada. E você tem esses 1,20 m, eles são magrinhos, bem magrinhos, fininhos, a cabeça um pouco grande, braços alongados. Eles têm uma característica de ter 4 dedos nas mãos e não 5, como os humanos. Eles têm 4 dedos nas mãos. Na verdade ele tem o polegar e esses 3 aqui, tira o dedinho. Entendeu? Tá, ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, uma das questões interessantes que as pessoas falam aí, né, dos que a gente chama dos baixinhos, os de 90 centímetros de altura, cabeça bem grande, olhão bem grande, né, os Greys desta linhagem, que são ou que entram em contato em maior número. Por exemplo, se a gente for fazer os casos de contatos, ó, os contatos de 3º e 4º graus com os ETs, 80% são os Greys. Ok? Os 18%
né, dos contatos são com os do tipo beta. Não, beta. Ok? E 2% que sobra aqui, que são muito raros, são outras raças. Chamo de outras. Tá? Envolvendo reptilianos, sabe? Draconianos, que o pessoal chama, seres mais diferentes, insetoides. Mas é muito raríssimo. É um caso na ufologia, 2 casos, sabe? Em relação a todos os outros que aparecem por aí. E Spielberg usa Roswell, né? Então, 1947 é o ano da era moderna dos discos voadores, exatamente pelo fato de aparecer uma esquadrilha de objetos não identificados em Washington. Um piloto observou, certo, 9 objetos com este formato aqui, ó, voando nos céus. Ok, a qual ele descreveu como Flying Saucers, os pires voador, que era um pires e uma xícara emborcada em cima. Então, esse formato clássico do disco voador que a gente conhece hoje, né? Mas a tradução no Brasil, disco voador, não é muito certa, porque disco é uma coisa chata, né? Aqueles discos de vinil que a gente conhece, aqueles discos que não tem esse formato aqui. Então, em inglês é mais certo, é pires voador. Tá? E, se vocês assistirem, está lá o DVD de graça sobre o caso Travis, vocês vão perceber que ele foi abduzido por acidente. Ele estava morto. Os ETs tiveram que abduzi-lo sem a necessidade para recuperá-lo e colocá-lo de volta 5 dias depois. Porque praticamente ele morreu, ele tomou uma descarga iônica, porque a nave não estava pousada, todo o sistema de propulsão da nave estava ligado, né? Ele entrou numa zona de perigo, numa zona muito perigosa, ele sofreu uma descarga iônica, que é um raio, praticamente um raio elétrico, uma descarga elétrica. E ele praticamente estava morto ali. Os ETs foram obrigados a abduzi-lo para curar, porque já pensou um caso de um contato ufológico, o cara morrer? Isso não seria muito bom para a ufologia nem para os ETs, né? Então os ETs se viram na obrigação de levá-lo, tratar, cuidar, curar e trazer de volta. Tá? Então eu discuto muito bem esse caso nessa palestra específica, né? Porque eu tenho um seminário, um seriado de 12 palestras que são chamadas os principais casos ufológicos brasileiro e internacional, onde eu comento e coloco esse meu lado espiritual, essa minha outra visão nesses casos, ok? Então, para vocês entenderem que foram os baixinhos, os Greys, que também abduziram Travis Walton. Mas o que eu quero dizer para vocês? Essas pessoas que foram abduzidas, tiveram pouquíssima lembrança dos ETs, ou sobre hipnose, eles não são pessoas especializadas em ufologia, ou especializadas em Grey e ETs, tá entendendo? Um contato de 2 horas não faz de você um expert em ET. Você não sabe o que acontece, você não sabe quem eles são. Você tem mais dúvidas do que respostas, né? Ok? Então, por isso que a ufologia casuística ela tem muito mais perguntas do que resposta. Porque não existe uma interatividade a longo prazo, a longo tempo com os ETs, para você aprender quem são, como são, por quê, de que jeito, de que forma. Tá? Então isso é muito importante, tomar essa consciência de que a casuística ufológica não traz especialistas em ETs, em Greys. E como os Greys, ele tem uma característica. Todas as abduções que eles faziam, eles não tinham interesse nenhum em conversar com as pessoas, em esclarecer. Esse caso da Beta é raro. Do IT conversar com ela, trocar umas ideias, mas depois apagar a memória. Você não vai ver na casuística ufológica um contato com o Grey, onde alguém vem, leva um papo, conversa, é interativo. Todas as descrições são essas, eles são frios, parece que não tem sentimentos, não tem emoções, como se fosse robôs, né? Ou da raça do Spock. A raça do Spock não tem sentimento e emoções, né? É só lógica, né? Então as pessoas, até alguns abduzidos, descrevem-nos como criaturas frias, que não conversam,
faz os exames, fazem tudo que tem que fazer, não quer papo, não quer contato, leva o cara de volta. Nós vamos discutir essa característica dos Greys também, o porquê e qual o motivo que esses Greys faziam essas abduções. Ok? No entanto, quando os ETs precisavam ou queriam dar um contato, conversar com as pessoas, com os humanos, aí a raça escolhida para esses contatos eram os humanos, betas, não os Greys. Porque o choque psicológico de uma interatividade com uma pessoa comum, que não tem nenhuma formação, pessoa simples, humilde, às vezes da roça, às vezes, né? Não é um cientista, não é um especializado no assunto. Quando esse cara é abduzido à força e colocado numa situação completamente diferente da sua, o trauma é muito grande. Trauma psicológico muito grande. E quando a raça, sendo humana, já é complicado, que foi o caso desse casal, Hermine e Bianca, que eles foram forçados a crer uma outra realidade, a viver uma outra realidade, que não era na realidade deles. Eles eram pastores, eles eram da igreja Testemunho de Jeová, tem uma crença toda estruturada aqui embaixo. E quando eles foram submetidos a essa experiência, tudo mudou, o universo desaba. E psiquicamente é complicado, o pessoal pode ir para a loucura. Porque você tem um fanatismo religioso, você entra em contato, você fala, tem contato com o demônio, e agora o que eu faço? Ou eu aceito a nova realidade, transformo a minha crença, isso não é uma coisa simples de fazer, demora anos para você reestruturar uma nova crença, uma nova ordem psíquica dentro de você. E os ETs sabem muito bem disso, que o trauma humano às vezes ele é muito mais prejudicial do que. Então, em muitos casos, quando os Greys faziam essas operações, eles não deixavam as pessoas se lembrarem totalmente do fato. Apagavam sua memória. Só que eu vou dar um exemplo científico para vocês. Quem tem a capacidade de apagar a memória também tem a capacidade de implantar memória. Implantar ideias. Ok? Porque você manipula. Você tira, você põe. Isso é uma chave que nós vamos discutir mais no final da tarde hoje. Essa condição de os ETs avançados implantarem, não chips, mas implantarem memória. Uma outra coisa muito forte na casuística ufológica implementada pelos Greys é o implante de chips. Chamado chips. Claro, como os humanos veem, né? Então não se esqueçam que nós, humanos, quando nós vemos uma tecnologia avançada, certo? Implantes colocados nessas abduções, então determinados indivíduos descrevem abduções e descrevem todo este exame clínico feito pelos ETs. E alguns descrevem que os ETs colocam objetos dentro do paciente, principalmente pelo nariz. Então, os ETs pegam pequenas sondas e introduzem, geralmente são pequenos objetos pequenos, bolinhas redondas ou compridinhos, e através de uma sonda especial, pelo nariz, ele introduz lá na cabeça, numa área lá, e larga um objeto extraterrestre, considerado então um implante. Um implante ET. Existe um filme muito famoso chamado Intruders. Vocês já assistiram? Quem não assistiu pode assistir, pega aí na mídia, chama Intruders. Esse filme, Intruders, vai relatar exatamente um caso de uma pessoa que é abduzida várias vezes e ela começa a sangrar o nariz, ela vai no médico, o médico olha, examina tal, e tira de dentro do nariz dele um objeto estranho. E olha nada, não sabe o que é, olha, tem umas perninhas, parece um chip mesmo, é um negócio quadradinho, assim, com umas perninhas tal, né? Que estava dentro do corpo dela. E só que o médico deixa ali, e quando vai passando o tempo, que ele começa a se dissolver e desintegra sozinho, se dissolve, entendeu?
Aí ele fala assim para ela, olha, eu não sou especialista, eu sou clínico geral, vou mandar você para a cidade e tal, num otorrino, num especialista, para ver esse problema do teu nariz. Estava sangrando o nariz dela. Quando o cara vai lá, ela vai nessa clínica especializada, presta atenção, nessa clínica especializada, ela tira raio-x, ela tira radiografia, tudo, e o médico chega assim, com a radiografia na mão, e fala, pô, meu, queria muito conhecer esse cirurgião que fez essa cirurgia em você. Nossa, que perfeição, que coisa maravilhosa. Fala, como? Cirurgião que fez cirurgia? Nunca foi para o hospital? Nunca entrei no... Não, como que não entrou para o hospital? Tem 4 cirurgias aqui sofisticadas no seu nariz. Mas como 4 cirurgias? Não, isso aqui só pode ser feito no centro de excelência aqui na Terra. Ninguém, não tem médico que vai fazer uma cirurgia dessa aqui. Ela tinha sido abduzida 4 vezes. Tinha 4 cirurgias de alta sofisticação. Uma área tão profunda que falou, não, aqui na Terra é muito difícil fazer isso. Só na universidade, tá com puta equipamento, tá com os médicos, que daria para fazer algo parecido. E o cara falou, não, eu queria conhecer esse médico que fez isso. O cara era doido de conhecer o médico, não tinha médico. Tinha ET na jogada. Então esse filme ele é famoso por causa disso, tem vários casos, é baseado em fatos reais. Então, é muito importante que vocês entendam que os Greys realmente abduziam as pessoas. Não queria papo e não conversavam com as pessoas. E fazia implante. Essa história de implante é verdadeira. Tem uma história no México, numa cidadezinha do interior do México, começou a lotar a clínica do médico de gente com dor de cabeça. Gente com dor de cabeça. Gente com dor de cabeça. O médico achou que era uma epidemia. Chamou médicos da cidade grande para ver uma epidemia, tal, de cefalite, né, tal. Vamos descobrir a causa, tal. E a hora que começou a tirar as radiografias, começaram a aparecer objetos dentro da cabeça de todo mundo. E qual não era o espanto? Que todo mundo que ia relatava que na noite anterior luzes estranhas pairavam sobre suas casas, sobre os lugares que a gente da roça, do interior, sabe? Cidadezinha ligada muito ao interior. E uma onda de dor de cabeça. E essas pessoas eram abduzidas sem saber que eram abduzidas. Eram implantadas. Ok? E alguns desses objetos os cientistas conseguiram retirar e outros eram impossíveis de ser retirados.